Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Começando o programa hoje, mandando um grande abraço para o Wagner Araújo, lá de Sergipe, Aracaju, e para todos aqueles que nos agraciam toda quinta-feira com a sua audiência no mundo inteiro. Trago para vocês uma notícia, para quem não sabe, aí, que talvez estranhe agora, que vão começar a receber os endereços do YouTube, talvez por outro endereço, né, ao invés daqueles que vocês estão acostumados, é que em função dos vídeos do Ademar Ramos e do Antônio Carvalho que eu postei, que eu ganhei aqueles vídeos VHS, transformamos juntamente com o Bruno em DVD e publicamos no YouTube, por eles terem um início na apresentação, uma musiquinha que sei lá de onde é, o YouTube me penalizou por direitos autorais, não sei o que lá, e agora eu estou impedido de postar novos vídeos acima de 15 minutos. Então, mas já tratei, já abri uma nova conta no YouTube, vocês vão receber também, continuar recebendo os programas Vida Inteligente na íntegra assim que eles terminam. Eles dão um jeito na gente e a gente dá um jeito neles também. Então, hoje nós vamos, quero mandar um fraterno, mas muito, eu já dei agora pessoalmente antes de vir para cá, mas já mando novamente um forte abraço, toda a minha energia, todo o meu amor para o meu querido e amigo e irmão Alvin Schroeder, que está se recuperando de um procedimento médico, né? E tenho certeza que ele vai estar junto conosco em breve aqui, né? Fica aqui o meu forte abraço que acabei de dar e renovo aqui, para que vocês também possam mentalizar junto conosco, para que ele se recupere em breve. O tema que se apresentou hoje, quando apareceu eu falei, puxa vida, é um tema estranho, né? Sacro-ofício, sacrifício, né? Mas calma, eu também já vou, tem mais gente aqui, já vou apresentar já já. O meu convidado está me chamando a atenção, né? E falei, puxa vida, que é interessante a gente ver, porque eu acho que hoje nós vamos desmistificar uma certa questão que a mim incomoda, né? A mim incomoda porque eu não gosto desse negócio de... Hoje ainda estava limpando as minhas coisas, né? Arrumando as minhas tranqueiras, que de vez em quando baixa o caboclo arrumador e eu rasgo um monte de coisa, eu me desapego de um monte de coisa. E nessa eu achei um desabafo que eu fiz em um ano qualquer, que eu não me lembro, hoje eu estou atemporal, e que eu estava numa fase difícil da minha vida, assim, com dificuldade financeira, com uma série de coisas, nada dava certo. E aí eu comecei a me questionar. Falei, por que que as coisas têm que ser assim, né? Se eu sou um cara altruísta, sempre faço para os outros, por que que eu estou tendo todo esse sofrimento, vamos dizer, toda essa questão? E eu falei que eu não queria, sem comparação alguma, claro, eu não queria ser lembrado como esses caras que passaram aqui, ficaram tudo ferrado e foram para o lado de lá na história, o nome deles ficou aqui, mas a vida que eles levaram foi difícil, uma vida difícil. Então, o tema apareceu e eu acho que é bom para a gente dissertar hoje, mas antes eu quero dizer que aqui no estúdio está a Valéria de Campo Grande, bem-vinda, né? A Cristiane também aqui de Floripa, e o nosso querido amigo e irmão aqui, o Cyrus, né? Cyrus Becker. Vocês lembram? Cyrus Becker é o filho da Lígia, que esteve aqui falando sobre a mulher no caminho, né? Isso aí. Então, antes de vocês sabem que eu não leio nada, né? Mas eu faço questão hoje, porque quando eu postei a chamada sobre o sacrifício, um telespectador me passou um e-mail que eu também vou reproduzir aqui, porque é interessante para que a gente... Cadê meu óculos aí? Cyrus, por gentileza. Mas acho que dá, peraí. Dá. A chamada que eu fiz hoje, acho que dá, deixa aí. A chamada que eu fiz hoje foi a seguinte aqui. A humanidade é infeliz por ter feito do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Isso aí é interessante. Sacrifício é a renúncia a favor de outrem, a abnegação. É o sacro ofício a favor da evolução da humanidade, aquele que dá a vida a favor do mundo. Quem se sacrifica a favor da salvação da morada humana? Quem é o sacrificado? Qual é a divindade comprometida? Quem está sujeito ao grande sacrifício? Essas foram as perguntas que eu coloquei na chamada e que nós vamos dissertar hoje. O Roberto do Vale, um telespectador nosso, passou um e-mail para mim e eu achei por bem reproduzi-lo aqui e disse que a escritora Ayn Rand, em seu romance A Revolta de Atlas, de 1957, utiliza-se de um personagem que chama-se o Sr. John Galt. Ele não é identificado até o terceiro volume do romance, sendo objeto de uma pergunta feita diversas vezes ao longo do livro Quem é John Galt?
Antes de encontrar o verdadeiro John Galt, Denis Descartes, houve diversas lendas a respeito dele. Em uma delas, Galt procura a ilha perdida de Atlântida. Numa outra, ele descobre a fonte da juventude. Entre a trama, um dos textos mais relevantes é um discurso do próprio Sr. John Galt, em que ele deixa claro que o sacrifício em verdade não existe. Olha só agora. Se vocês querem, agora já diz aqui o Roberto, né? Se vocês querem salvar os últimos vestígios de sua dignidade, não chamem as suas melhores ações de sacrifícios. Essa palavra os rotula de imorais. Se uma mãe compra comida para seu filho que tem fome, em vez de um chapéu para si própria, isso não é sacrifício. Ela dá mais valor ao filho do que ao chapéu. Porém, isso é um sacrifício para o tipo de mãe que dá mais valor ao chapéu, que preferiria ver o próprio filho morrer de fome, é só lhe dar comida por obrigação. Se um homem morrer lutando por sua própria liberdade, isso não é sacrifício. Ele não está disposto a viver como escravo. Porém, isso é um sacrifício para o tipo de homem que está disposto a viver como escravo. Se um homem se recusa a vender suas convicções, isso não é um sacrifício, a menos que ele seja o tipo de homem que não tem convicções. É assim que vejo a questão do sacrifício. E quis compartilhar conosco porque acha que é um texto importante e muito pouco conhecido. E muito obrigado pela sua sugestão aqui, por ter dado essa oportunidade da gente esclarecer esses temas. Boa noite, Jorge. Como é que você está? Olha, bem, falei quase 8 minutos. Foi. Você viu só? Hoje foi pouco. Hoje eu estou inspirando um pouco, pô. eu sou quem menos fala aqui, cara. Como é que você está? Estou bem, tudo tranquilo. Tudo está sempre bem. Essas daqui eu não posso dizer que eu estou com saudade de você, porque você disse que não tem saudade, então assim eu me sinto inferior, assim, porque eu sou um cara cheio de saudade aqui. Entendeu? a turma ainda cobra, fala, pô, o Jorge não sente saudade, não sei o quê. Eu sinto, vou fazer o quê? Né? Então, mas é sempre bom ver você. Não, é que você pode sentir, assim, tem um termo... Nós já falamos sobre isso. Tem um termo, quer ver como é que é? Bhakta. Bhakta? Bhakta. Bhakta é aquele estado que o ser humano atinge, onde ele substituiu todas as emoções pelo amor universal. Eu estou longe disso aí. Não, todos nós estamos. Nossa Senhora! Mas esse é o Bhakta. Então daí você não tem medo, você não tem desejo, você não tem ódio, você não tem amor passional, você não sente saudade, não sente falta, e também não sente fome, e você não sente nada, e você... E o cara morreu. Não, o cara viveu eternamente. Não, eu estou brincando. Porque está acima da situação, inclusive, da Agartha, né? Que é um povo ainda em evolução. Então, é um estado em que você consegue uma única emoção, sublima e expressa todas as demais. Isso é um Bhakta. Quem sabe um dia... Nosso caminho, assim, nossa chegada à perfeição, nossa chegada a ser seres flogísticos, que está acima de seres alados, né? E, portanto, a hierarquia Jiva está acima de todas as outras hierarquias, é acima, inclusive, do que a gente conceitua como anjos. Então, nossa chegada à hierarquia flogística, ela é inexorável. É só questão de tempo. Então, vamos chegar lá. E todos nós vamos chegar. Uns mais cedo, outros depois. Mas eu gosto de sentir saudade, eu vou confessar. Não, é um sentimento tão gostoso. Eu me sinto muito bem quando eu venho aqui. Eu estava falando para você, então, né? E hoje de manhã, ainda o tema do meu programa no Vida Inteligente Interativo foi o abraço fraterno. O fraterno abraço? Como é que foi? Foi isso? Eu nem lembro. Não, um abraço que é abraço de irmão? Que você vê na questão do abraço, o abraço físico, né? Ele é uma ação de despojamento com relação a outra, é uma ação de fraternidade, é uma ação de caridade, porque você está se misturando vitalmente e astralmente com aquele ao qual você abraça. Sem dúvida. Por isso que daí, esotericamente é o nole tangere, não me toque. Você se cumprimenta, se ama fraternalmente, mas a distância. Quando você abraça, você está se doando, né? Está se dando. E só para quem está... Por isso que tem a questão do complexo. Complexo, né, é você querer abraçar tudo. Então, por que é complexo? Quando eu quero abraçar o mundo inteiro, aí é complexo. Quando eu quero abraçar uma pessoa, daí é simples. Isso aqui faz parte do tema. Tudo que a gente conversa aqui, aparentemente está fora do tema, mas está tudo dentro do tema. Isso tem tudo a ver com sacrifício. Exatamente. O Bhakta é um estado anterior. Por falar nisso, só para você ver essa questão aqui, né? Ontem, por exemplo, eu vi uma
uma amiga dentro do ônibus que eu não a via há muito tempo. E fui cumprimentá-la. Rapaz, depois daquilo, eu fui fazer o Vida Inteligente Interativo, mas bocejava, lacrimejava, eu peguei toda aquela coisa. Sim. Então, e nós um sistema de vasos comunicantes. Então, e hoje nós estávamos questionando no programa de hoje, que muita gente tem medo de dar um abraço no outro porque vai pegar as energias negativas do outro. Não tem nada disso. Eu falo assim, não, eu acho que isso aí é necessário, né? Cada um você de acabou nós, de dizer, essa interação. Assim, enquanto cada um vive no seu mundo, como diz Henrique de Souza, né? Cada um constrói seu próprio mundo para que o meu, que é o mundo real, permaneça ignorado. E aí, cada um vive no seu próprio mundo, pelo menos temporariamente. E o mundo de cada um é como se fosse um castelo feudal, né? Da Idade Média. Então, você tem o castelo, você tem o fosso e você tem a ponte levadiça. Então, só entra e só sai o que você permite. Então, o que vai te causar mal, o que vai te deixar cansado, o que vai te tirar do equilíbrio, não é? Obrigatoriamente tem que estar de você para fora. Por exemplo, assim, se alguém te xinga, né, assim, ou seu um xingamento narigudo, tongo, ou seu tongo, né? Se aquilo te afetar, te magoa, se fixa em você, faz um movimento de retenção em você, é porque em algum momento você já se achou tongo, você se acha tongo, mas você não admite que ninguém te diga. Exatamente. Então, quando junta, é como quando você gera um Debas, aquilo que a gente conversou um dia. Eu falo para você, vá em paz, né? Ou então, eu não estou perto de você e eu emito para você assim, todo o sentimento de amor fraterno do universo. Isso que é emitido é um Deva, é uma forma arredondada, e tem o que se conceitou como asa, se projeta no plano e fica no teu entorno vibrando, paz ou amor fraternal. Se em você tem a paz, o amor fraternal, aí aqui vibra, né? E aí em vibrando estabelece a comunicação com o externo. Sim. Entende? Aí a ponte elevadiça baixa e você recebe aquilo que foi enviado. Se não, não. Então você vai abraçar alguém. Isso. Você vai, você tá compartilhando tudo que de bom você tem. Então aquela pessoa vai sair assim, com a bateria carregada assim para umas 50 vidas no mínimo. E aí, mas ela me deixou tudo de ruim que tinha. Não deixou tudo de ruim. Então em você pode ter o símile, aí ativa. Se não, não. Entende? Então é como se fosse um isolante, né? Vital, astral, invisível, é o amor fraterno. Então, a tua pureza ao fazer alguma coisa te isola de qualquer impureza, entende? É interessante. É o atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés, é andar no mundo sem se contaminar com tamas. Tá, então nós estamos falando disso aqui. Isso tem a ver com sacrifício? Claro que tem. Então, se você vê ao longo da história, toda a história e tudo isso aqui, história, não existe a história com E, né? Isso aí é ficção. Toda a história conta que todos esses grandes homens que passaram por aqui, os mártires e tudo isso aqui que as turmas se aproveita hoje de tudo quanto é forma nessas lembranças, sempre tem essa questão que sei lá, se é imposição, se o ser humano se solidariza, fica mais afetivo por causa do sofrimento e sei lá o que é. Eu acho que é necessário que um ser de evolução, que nós estamos falando de evolução, nós estamos falando em mosaico do novo ciclo, nós estamos falando de coisa bonita, e a gente vê que todas as pessoas que se envolveram em trabalhar em prol da humanidade, sempre crau, né? É só rindo mesmo, né? Porque, pô, né? Não tem ninguém que chegou lá com bandeira branca tocando sambinha. Não é isso. É que quando você vai varrer, a poeira levanta. Tudo bem. Não existe, não tem. Mas tá bom, e se eu sou o varredor, a poeira levantou, eu vou me danar porque eu levantei a poeira? Não, você tem que estar ciente que o teu papel é de varredor, o teu papel é assim, não, eu vou limpar o canto oculto do astral, eu vou ajudar a fazer luz onde não tem, eu vou andar, então você sabe que você vai ter que desbravar. Mas a pergunta é bem objetiva, por que não devia ser assim?
Mente é a mente concreta. E todo mundo aqui, 90% é mente É concreta. muito engraçado. Não tinha que ser Essa é assim, uma ué. análise típica de baixo para cima, Mas né? não tenha Ou do dúvida. quarto sistema para os outros, né? Deixa o quarto sistema, eu faço questão aqui de fazer pergunta no quarto sistema mesmo, porque assim Por isso que eu gosto de vir aqui, é muito divertido. É, né? Então, a gente se diverte. Quer dizer, o cara vai, ajuda, pega uma velhinha, vai atravessar a rua, leva a velhinha do outro lado da rua e é atropelado, pô. Na volta morre. Entendeu? Qual é a graça disso aí? Então tem que ter... Mas é muito Não, engraçado. mas... Os exemplos que eu uso são engraçados porque quando você fala o exemplo, você está vendo o que Tô vendo, é claro que eu tô aí vendo. Aí é muito engraçado. Então, entendeu? Porque não foi você o atropelado. Por isso você tá vendo aqui. Mas é verdade ou não é? Ai, de chorar de rir. Mesmo sendo o quarto sistema, do jeito que eu olho a coisa, mas é uma verdade, pô. Então você não vê uma figura histórica, uma figura legal, uma figura que deixou um legado e que tenha saído bem. Não tem? Todo mundo se ferrou. Então, você linguagem essa forma de colocar popular. Mas, pô, então qual é? Será que a lei, que todos nós falamos da lei, quando a gente fala de lei, todo mundo fala é uma coisa correta, bonita, lídima e não sei o quê, e a lei, pô, o cara que está dentro da lei, ele se dá mal. Por isso que os fora da lei estão sempre bem, né? Você já percebeu? Não. Em termos. Então, dura como lex, explica isso? Dura lex, sed lex. Sim, a lei é dura, mas é lei. Esse pessoal vai descobrir, com certeza. Tá, então agora me diz aí, por quê? Por que tem que ser assim? Ou não necessariamente? Sabe, agora me volto no tempo. No começo, nós estamos no 8º ano. Agora, este sábado agora, que dia é hoje? Hoje é? 18? Não, sábado que vem. Dia 27, nós vamos fazer 8 anos de programa. Ah, é? 8 anos de programa, 27 de julho. E não que eu vi. Não que você viu. Você começou 28 de setembro. E o programa 2 meses antes. E num desses programas aí, nós falamos exatamente sobre isso, sobre essas questões. Mas tudo bem, isso vai vir outra hora. Por que então, Jorge, tem que ser dessa forma? Ou nós já falamos sobre a lei, nós já falamos sobre as questões da lei, e sempre as coisas parecem ser... Por isso que às vezes as pessoas não entram na linha, porque fala, todo mundo que entrou na linha, o trem matou, né? O trem pegou. O trem pegou, né? Então o que adianta? Como é que é essa questão sob o ponto de vista da lei? Tá, vamos sair do quarto sistema e vamos para o 5º agora. Então é assim. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado pela narrativa, foi muito divertido. Você gostou? Maneira de muito, foi muito joia. Todo mundo se identificou. Não, e procede, né? É só questão do ângulo que você está analisando, né? Então é assim, ó, Grego. Primeiro, vamos ver a origem do conceito de sacrifício, né? E daí o sacrifício, quando ele é inconsciente, então ele causa revolta, mas na verdade o sacrifício inconsciente que causa revolta, ele acaba sendo um artifício para sentir prazer, sentir dor. Nós não temos conhecimento, nós não sabemos o significado da palavra sacrifício também, né? Porque a gente vê como alguma coisa muito ruim. Assim, não, você pode ligar como sacro ofício, como trabalho sagrado, né? Trabalho sagrado, sacro ofício, que é daí que origina essa palavra. Não seria errado, né? Pensar dessa maneira, mas começa o seguinte, ó. O supremo sacrifício o primeiro supremo sacrifício, quer dizer, não o sacrifício em termos de sofrimento, mas o se doar conscientemente, né? Krishna diz que a caridade ela é superior a qualquer sacrifício. Essa frase do professor que também nós lemos aqui, né? Sim, eu só estou montando as coisas, né? Então, o Krishna diz que a caridade ela é superior a qualquer sacrifício. E a caridade é você agir conscientemente, não essa coisa afetivo, emocional ou passional de você ir e fazer uma caridade para não. É a caridade para o todo, né? Então, o primeiro e supremo sacrifício é a própria divindade se lançar na multiplicidade para evoluir. Esse é o conceito que seria o primeiro supremo sacrifício. Quer dizer, a primeira doação. A mulher que dá seus filhos pelo bem da humanidade, essa mulher não é mulher, mas flor da maternidade. Bonito, hein? Mulher, Henrique José de Souza, falando sobre as mulheres que geraram esses que você fala que são sofredores. Krishna, Yashashoda Pandira, Buda, as mães desses
são flores da maternidade, não são mulheres, né? O segundo conceito de sacrifício, no sentido de se dar conscientemente, né, pela evolução, pela humanidade, são as hierarquias que interferem e se lançam de um momento evolucional mais antigo Adiantado. ou mais superior, se quiser, né? O mais adiantado ou mais superior, ele só é mais antigo, né? Sim. Então se lança para ajudar aqueles que estão vindo agora, os novos, né? Isso é sacrifício consciente, não é dor, né? E tem um outro exemplo, a gente um dia falou aqui, daí agora hoje dá para falar o nome, daquele então, morreu um grupo de pessoas sem nem saber o que aconteceu. Daí está naquele meio termo ali, ainda no pós-morte, aguardando para entrar no primeiro sono, né, no pós-morte, e aí tem um grupo de seres que vem ajudar, vem dar uma orientação. Sim. Não é alguém antropomorfizado que vem de branco, lindo, me pega pela mão e me leva lá e me... Não, isso não existe, isso é uma coisa místico-devocional. Tem uma categoria de seres, atavanicas, né? Então, uma categoria de barixados que são específicos para isso. Então, são seres que, de hierarquias mais antigas, que se dão, né? Vêm e é como fala, é que Jesus desceu aos infernos no terceiro dia, né? O Joshua Pandira. O descer aos infernos ou infernos, ele sair do lugar onde ele estava e se manifestar no mundo físico no terceiro dia. Essas coisas assim, tudo simbólico, né? Então, essas hierarquias, elas se dão em favor da humanidade em atividade, no caso a hierarquia Jiva. Isso é sacrifício. Agora, especificamente daí no nosso sistema, o conceito de sacrifício, ele não existia até determinado momento, sabe? Na época da Atlântida, a gente já falou muitas vezes aqui, não é? Então, havia um equilíbrio, 7 cidades, estado, né? Aí falou sobre procura da ilha Atlântida. A Atlântida jamais foi uma ilha. Era um continente inteiro. A ilha foi o que sobrou, depois foi Poseidônio, onde daí então Platão relata na República, etc. E Platão daí era filho de 2 sacerdotes, essas coisas assim, daí por aí vai, né? Aí então, na época da Atlântida, 7 cidades-estado em equilíbrio, cada uma cidade-estado representando um planeta do sistema da nossa sequência evolucional, cada um com uma raça diferente, cada um com um formato físico diferente, cada um com uma densidade mental e física diferente. Aí acontece um desequilíbrio e aí uma hierarquia rúpica, sem forma, se manifesta na 8ª cidade, para então tentar equilibrar, e esses seres que se manifestaram, essa parte da hierarquia rúpica se manifestaram, então eles são sacrificados na Atlântida, né? E aí é que acontece o primeiro conceito de sacrifício que se tem notícia nesse nosso momento evolucional. Tá, mas o que foi esse momento para ser dado o nome de sacrifício? O que aconteceu para ser taxado dessa forma? Decapitados. Tá, e daí que se pegou essa... Não, e não só o conceito de sacrifício se cria aí, não é? Decapitado, e aí o outro tem uma decorrência que não veio ao caso. Sim. Eram gêmeos, né? Tá. Parelha manúsica, né? Tinha aí, eles também na Atlântida? Esses dois. Se tinha os dois na Atlântida, sim, Muisca e Muízes. Ah, tá. Muízes e Muisca é do tempo Atlântico, então. São os reais reis divinos arrúpicos da Atlântida. Sim. Estavam acima dos reis Atlântidas de cada uma das cidades, que a gente já, inclusive, aqui teve um programa que a gente, inclusive, falou o nome de cada um dos reis Atlântidas. Sim, tá. Né? Então, devagarzinho, a gente vem trazendo as coisas para as pessoas. Então, esses dois foram... Um decapitado, o outro morre em decorrência, né? Sim. E a partir daí, veja como é interessante. Mas por que? Tá, você vai me contar, mas eu quero saber o porquê que esse ato se deu o nome de sacrifício. Assim, por que foi porque daí se cria o conceito da divindade. Primeiro o sacrifício, porque daí essa hierarquia rúpica, ela toma forma e se projeta em corpo físico na Atlântida para tentar equilibrar e resolver o problema que estava acontecendo a partir da 4ª cidade. Não resolve. Podemos dizer então que originou-se daí. Perfeitamente. Aí que foi a origem. E não só o conceito do sacrifício, né, mas se criou, por exemplo, a tradição do decapitado, do perder a cabeça, João Batista. Sim, né? Os Iocanãs perderam as Perfeitamente. Iocanã, né, é o anunciador da Boa Nova. Então, o anunciador
né, do Avatar, do Buda, do Bodhisattva, do Krishna, do Cristo, quem seja, o que vem anunciar, esse é o Yokanã, usa o verbo. E o decapitar é porque separa o divino, né, Sim, os sim, três, sim, sim. do humano, os É quatro. verdade. Separou, né? Então essa é a morte que separa o divino do humano. E aí então existem ordens, né? E onde a simbologia, o cumprimento é assim, né? Usando a simbologia da própria decapitação, da separação do humano do divino, Sim, para né? quem entende, né? Sim, Claro. perfeitamente. E também disso deriva a tradição do J do B, do Jaquim do Boaz, da maçonaria, que tem tudo isso nasce, mesmo que se tenha perdido essa tradição maçônica, né, então a gente está conversando, isso nasce, né, no deicídio, no sacrifício da divindade na Atlântida, e daí se começa o conceito de sacrifício. E veja como é interessante, a partir daí se também cria-se o culto, a tradição do Graal e do chamado Santo Sangue. Aí todas as religiões, então, elas vêm naquela Sim, porque diz que questão. o Santo Graal seria o sangue de todos os Os avataras. avataras. Sim, perfeitamente. O Graal, né, ele existe fisicamente Sim. e ele tem, então, a quinta essência, né, traduzida no sangue logístico, né, o eucarístico, de todos os que vieram daquela época para agora. Então, a tradução de alguns milhões de anos, sabe? Então, peraí, só... E tem uma coisa muito Vai, interessante aí, fala. é que daí essa tradição do Graal, sabe quanto tem coisa que está para ser falada? Ok. Ela é muito interessante porque, sabe que então a gente está agora vivendo a época do Avatara, né? Maitreya, Mitradeva, né? Então, Sim. o Avatar, um novo ciclo, então uma nova era de esplendor para a humanidade, a gente inicia agora a época de ouro, né? E nessa época de ouro, então, há uma religião nova, única, universal, mas uma religião sabedoria, né? Um verdadeiro religare. Satyatnasti para Para o o Dharma, né? Não existe religião superior à verdade. E a religião religa o religas religare, que é ligar o homem à sua essência, à sua origem. Isso é religião sabedoria, né? Ok. E a base da religião sabedoria, né, do ciclo que agora se inicia e se perde no final dos tempos, é a tradição do Graal, né? Dessa tradição que começou na Atlântida. Eu não tinha conversado isso ainda. Então, se cria o conceito de sacrifício, né? Se cria a tradição do Graal, e daí então se cria também a ordem do Graal, né? O do Santo Graal, que ela vem então há milhões de anos passando por continentes, acompanhando a evolução da vinda dos avataras, Budas, Bodhisattvas, todos esses Santo seres. Graal já passou pelo Brasil, já esteve no Brasil, continua no Brasil. Perfeitamente, fisicamente, né? O símile embaixo, essas coisas assim. E essas coisas assim, essas coisas Isso. assim, né? Exatamente. Então, aí, criada a tradição do Graal, também se cria a tradição do sacrifício. Aí vem aquela questão do imolar o cordeiro, né? Por que tem a questão de imolar o cordeiro? Aí o cordeiro está ligado ao Império de Han, e Han foi quando se estabeleceu a sinarquia na face da Terra, novamente no início da Aryavarta, da Índia, né? Rei divino. Aí se criou o sistema de castas, né? Espelho do símile do que daí então é a Agartha, e não havia desnível, e a coisa andava equânime. E então se começou também um movimento de perversão do que seria o sistema sinárquico, se perverte o sistema de castas, aí então o que era o culto solar, a Agni, ligado à tradição do Graal, é transformado no culto ao Ioni, que é o órgão sexual feminino. Sim. Aí isso é distorcido, então os Ionídeas vão se lançar na guerra, onde então no Mahabharata, a guerra onde Krishna conduz os solares contra os lunares, e vem vindo, então se ir e vir essa queda, as coisas assim, sempre a questão da prática do sacrifício. Aí a divindade vem e tem que se dar à humanidade conscientemente. Aí então a gente tem Krishna, a gente tem o Joshua Pandira, a gente tem Buda, todos eles se dando conscientemente para tentar colocar a coisa em ordem. Por quê? Porque em algum momento a coisa entrou num desnível que precisava ser equalizado. E por que tem que ser dessa forma? Veja que, já explico, veja que todas então as religiões, né, elas se aproveitaram de um fato real, evolucional, cósmico, né, em resolução na face da Terra, e criaram o conceito de que o sacrifício é lícito, que sofrer é bem, é do bom, é bem, né? É do bem, é bom,
Porque quanto mais você sofrer, maior a tua garantia de ir para algum lugar. Quanto mais você Isso é sofrer... conversa fiada, né? Óbvio. Claro que é. Óbvio, isso não existe. Não existe. Sofrer é completamente ilícito. Claro. Você se sacrificar inconscientemente é burrice. Né? A HPB, a Blavatsky diz, faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Não tenha dúvida. E vê o que o professor Henrique Souza disse no início, né? Que a humanidade é infeliz por ter feito do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. É. E aí a humanidade, então, sabe o quê? Se sofrer, né? É bom porque Deus está vendo, quanto mais eu sofrer, mais eu vou expiar os meus pecados, pagar meus pecados. E quanto mais eu sofrer, mais eu expiar meus pecados, maior a chance de eu ir para o céu. Como eu quero ir para o céu, então vou sofrer. Só que daí entra num ciclo onde o sofrimento inconsciente e inútil, completamente, do ponto de vista evolucional, não tem nada tão inútil quanto sofrer inconscientemente. Só que daí se transforma num prazer não declarado, né? E aquela comiseração, aquela autoflagelação, aquele sofrimento diário, absurdo. onde você se acostuma a reclamar da mínima coisa, se está nublado, se eu meti o pé numa poça d'água, ou se não sei o quê. Então, essa assim, o reclamador profissional, né, ou o sofredor profissional, ele se sente no próprio céu, porque se Deus ajuda os sofredores, quanto mais eu sofrer, mais Deus está me olhando e está pagando lá minha tabela de pecado. Né? Imagina, isso não existe. Isso é assim, é um grande engodo, um grande engano, uma distorção de um conhecimento esotérico profundo e seríssimo que tem a ver com o real sacrifício da divindade. Mas não que sofrer seja lícito. É diferente de você, então, exercer, né, o teu trabalho, conforme diz o professor, o teu trabalho, né, não é sofrimento, é o teu trabalho. E aí, o meu trabalho é o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa pela humanidade. Eu vou fazer conscientemente, porque eu sei que é o que eu tenho que fazer. E fazer aquilo com prazer, né? Perfeitamente, perfeitamente. E você está vendo que essa tua afirmação já responde todas as perguntas que você me fez no início da nossa conversa de hoje. Viu? Viu? Em quarto sistema as perguntas, né? Perfeitamente, perfeitamente. O porquê. Está certo sofrer? É lícito sofrer? Por que é assim? Por que quem trabalha pela lei se quebra? Por quê? Aí vendo do outro lado, não é que se ferra, não é que é difícil, não é que... Não, é o seguinte, quem está olhando pode achar que, mas quem está fazendo sabe que eu estou fazendo porque é o meu trabalho. Ah, mas a vida é complexa, e daí como é que eu vou transformar o mundo se eu não consigo pagar a conta, né, do açougue no fim do mês? Então é o seguinte, primeiro transforme o teu mundo, veja o que existe de resistência em você para que isso não se faça, ou veja o que existe em você que te dá prazer em saber que não vai ter o dinheiro para pagar a conta, porque daí você pode chegar e reclamar e se achar um coitado, e você se acostuma a sofrer, e você daí sente muito mais prazer em alimentar as dores e medos que tem em você do que você usar, uma coisa que eu sempre converso muito em casa com a família, com as filhas, é o seguinte: força e determinação. Sem dúvida. Força e determinação. Isso sempre. A vida é coisa para profissional. Sempre, isso aí. A vida é coisa para profissional. A gente veio aqui para resolver. Então, força e determinação. Não está certo? Muda. Está difícil? Arruma. Está complexo? Desmistifica. E eu acho que isso aqui que eu ia falar aquela hora, 5 anos, 6 anos atrás, nós fizemos um programa aqui, Por que todo espiritualista, você lembra disso? Lembra, né? Sim, pobre. É pobre isso aqui. Aí você falou... Não é que ele é pobre, é que ele é rico naquilo que para ele tem relevância. Ele é burro, porque ele, na verdade, o espiritualista ele não precisa abrir mão da vida, do trabalho, dos direitos que ele tem. Mas ele não. Eu vou. Mas esse é aquele que não compreendeu ainda. Eu vou abrir mão dos meus bens materiais porque eu vou me dar para a humanidade. Você tem que ir onde morar, você tem onde comer, você tem que pagar as coisas. Não, porque eu achei bárbaro aquilo que você falou na ocasião. O estômago vazio, ele impede Saco vazio a filosofia. Não para em pé, né, e ele impede a filosofia, porque vai te deixar doente, não sei o quê. Então, você tem que chegar num ponto de equilíbrio. O que você não precisa ter, e isso sim, o conhecimento, a filosofia vai te ensinar, é você ter o necessário, porque assim, eu tenho o necessário, aí eu crio, né, uma necessidade desnecessária, induzida pelo meio, pela mídia, por qualquer coisa que seja, e aí eu tento, né, suprir aquela necessidade desnecessária,
né, que é um contrassenso, necessidade desnecessária, sim. é o que conceitua como desejo, e em não conseguindo, eu posso me sentir um coitado, um sofredor, um impotente, não consigo ser um fraco. Bem isso mesmo. Não, por exemplo, mas eu não consigo ir tá na próxima viagem à Lua para fazer turismo, mas por que você quer? Não, porque todo mundo que é do bem vai fazer lá para essa fazer viagem. turismo na Lua. Aí você passa a vida inteira frustrado, porque você cria aquele monte de frustração e vai morrer. E depois vai nascer de novo. Tudo aquilo que você criou, você vai ter que resolver. Aí você vai se quebrar. Aí a coisa fica um pouquinho mais pesada. E então daí no dia a dia você fala assim, puxa, mas meu dia a dia é complexo. E você sabe. Meu dia, não estou dizendo assim, por exemplo, claro, né? Claro, por exemplo, né? Sim. Meu dia a dia é complexo, meu dia a dia é complicado, meu dia a dia é pesado. Sim, mas só que o teu dia a dia é aquela fórmula sob medida que você pegou para resolver. Você ia viajar, foi preparar tua mochila, foi no teu armário, na tua despensa lá, no armário de comida, de roupa e pegou. Eu quero isso daqui, desse tamanho, não sei o que, dessa altura, com isso, com aquele, tal. Quer dizer assim, você pegou e fez girar a roda, não é? Você plasmou tudo aquilo que seria necessário para você bem usar a vida, trouxe como tendência negativa, né, nidana, para daí então você sublimar aquilo que você mesmo gerou. Sim. Então, o que você, a gente já conversou, o que você é hoje? Exatamente a medida necessária para resolver as coisas que você criou anteriormente. E aí então, mas a vida ela é complexa para mim, a vida não sei o quê, e eu vou e eu reclamo. É perspectiva, como você disse aqui, né? Depende de como cada um vê. Exatamente. Né? Não, é que você está resolvendo, se você não conseguir mudar o mundo, se você não conseguir mudar o universo, se você não for o cara mais poderoso do mundo, ou mais conhecido, ou mais sabido, não interessa. Resolva o teu mundo, que é toda a razão da tua existência. Exatamente. E se você resolver o teu mundo, que é toda a razão da tua existência, no último dia da tua vida você vai dizer assim, eu sou um vitorioso. Como disse Buda, né? Assim, ele teve um momento de contemplação, né? E voltou e disse, eu sou um Jina, eu sou um vitorioso. Um Jina, um Jaina, um gênio. E tchau. E tchau, deu, acabou. Entende? Sem nenhum sacrifício. Não, porque o sacrifício é aquele que conscientemente é trabalho de lei e inconscientemente é prazer em sofrer. E então, quais as grandes batalhas que eu travei na minha vida? Eu travei uma grande batalha porque daí eu tinha medo de andar no escuro, eu travei uma grande batalha porque daí eu tinha medo de sapo, eu travei uma grande batalha... Aí alguém fala para mim assim, mas grande coisa que você tinha medo de sapo e você venceu, não é grande coisa para você? Mas para mim foi uma grande batalha. Sim. Né? E eu podia ter carregado esse medo e projetado para filho, neto, bisneto dessa família onde hoje eu habito. Esse medo para perfeitamente. Posteridade. Eu resolvi, né? Aí agora para resolver o medo do sapo, eu tive que ir na floresta, eu tive que pisar em cima de um sapo, eu tive que pegar um sapo, eu tive que confrontar o medo, que é aquele dragão que existe em mim, o dragão do umbral que existe em cada um, que é a soma de todos os medos de cada um. Eu tive que confrontar, quer dizer, olhar na cara, né? E é assim, dolorido, é penalizante, é pesado, é denso, exige sacrifício, força, determinação, vontade, amor, sabedoria, atividade, e eu resolvi. Isso é bacana. Entende? Entende? E então, aquilo foi uma grande coisa, e com sacrifício consciente, eu sublimei o medo de sapo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas aí eu já percebo nessa conversa que nós estamos tendo que existem dois significados aqui. O sacrifício em si, como que já está enraizado na mente das pessoas. Que é o prazer de sofrer. Exatamente, uma coisa ruim e tudo. E existe também a origem dessa palavra, que é o sacro ofício. É um trabalho sagrado. Exatamente, um trabalho nobre. O que é sagrado é nobre. Uma vez eu estava conversando É ponto de vista, como você é perspectiva de como você vê a mesma coisa. Perfeitamente. Eu estava conversando Então, eu tinha que ir em determinado lugar de ônibus, né? E o ônibus é uma coisa assim que é uma resistência que eu não tinha conseguido resolver. Resolvi ter umas 3 semanas, depois de carregar a vida inteira. E eu botava o pé no ônibus, ficava enjoado, passava mal e tal. E aí então fui em determinado lugar, cheguei lá assim, acabado, virado do avesso, né? E aí estava conversando com um senhor, um antigo, né? Disse, pô, mas vir aqui é um sacrifício, porque tem que andar aqui, eu passo mal e tal. Imagina quando a gente tinha que daí andar no deserto 60 dias no lombo do camelo para chegar no mesmo lugar que você está hoje.
Pois é. Pronto, Entende? aí, opa! O que é? Não era um sacrifício, era a minha ignorância Foi o que do eu disse, a questão processo. da perspectiva, né? Perfeitamente. E era a minha incapacidade de resolver uma limitante para andar de ônibus. Percebe? Então, e aí o que podia ter acontecido? Aí podia ter carregado isso a vida inteira, né? Ou podia ter carregado o medo do sapo a vida inteira, e toda vez que eu visse um sapo, eu ficar com medo. Quando não vejo o sapo, eu vou procurar uma imagem. Quando não tem imagem, vou assistir um filme que tem sapo. Quando não tem filme nem imagem, não vejo o sapo, eu converso contigo e pergunto, você tem medo de sapo? Aí você fala assim, eu não. Aí eu digo assim, não, eu tenho muito medo de sapo. Quer dizer assim, você entende? Então, eu te provoco para que você acorde aquilo que me dá prazer em ter medo. E daí digo assim, minha vida é um sacrifício, por quê? Porque onde eu ando tem um monte de sapo. Aí pode ser que não seja o sapo que eu piso, mas pode ser o sapo que você tem que engolir. Entende? E onde você anda também tem outra prova aí, que onde você anda tem um monte de mestre também, né? Você vê, tem alguém que você conversou e que te deu, vamos dizer, o despertar, né? Então, você tem que toda a estar razão. aberto, porque assim, cada um ser humano que existe, ele é um conglomerado que a gente não tem condição de determinar de quantos milhares de anos de experiência, quantas famílias andou, quantos seres humanos ali existiu, e ele vem e tem seu mundo todo particular, que é derivado de todo um conjunto de forças que ele mesmo tem que equalizar, e ele vem e compartilha alguma coisa com você que pode ser completamente inútil, pode ser completamente útil, só que o que é inútil para mim tem que ser respeitado, porque para aquele que está me dizendo é completamente útil. Sem dúvida, né? O cara vem e me dá assim como presente, né, um botão para usar numa túnica de lã. Eu não tenho nenhuma túnica de lã. Não vou ter nenhuma túnica de lã. Agora eu vou guardar aquele botão porque foi um presente que eu recebi. Então, quer ver um exemplo? Então, tem um amigo muito fraterno, não vou dizer o nome, né? Que aí, em determinado momento nesse ano, ele me deu uma bússola. Sim. Sabe, daquela que você abre e tal, porque a gente está para fazer uma série de caminhos aí por determinados locais que você sabe, sim, né? Sim. E ele estava conversando com ele, então ele pegou, abriu a pasta lá, né? E tirou e me deu uma bússola. Aí abriu e mostrou assim, olha, essa bússola aqui eu tenho há 43 anos. Todos os locais onde eu andei, essa bússola me acompanhou, né? E eu fiquei só ouvindo, né? Então aquilo já não é mais uma bússola, aquilo é quase como um Deus lar, um penate, porque já é uma egrégora que ali claro. é uma inteligência. E eu quero te dar de presente. Eu disse, não vou aceitar, porque isso aí é uma egrégora, isso é um ente, é um ser que você criou e que te acompanha. Não, mas eu quero te dar porque vai te ser útil. Daí eu aceitei, só que é o seguinte, eu tenho uma igual em casa que eu ganhei da minha família. Você entende? Aí se você o não sacrifício, aceitasse, ficaria... Não, e veja o sacrifício dele, sim, isso é o sacrifício consciente. Ele pega alguma coisa que ele construiu durante 43 anos, 45 anos, e me dá, na esperança que aquilo me tenha utilidade, me tenha serventia. E eu sei que eu tenho um igual. Em respeito ao teu sacrifício, eu aceito. Isso é o sacrifício consciente. Você percebe? E o inconsciente é daí, ele me deu. Aí, não, puxa, mas que saudade que eu tenho, não sei o que falta que me faz, me perdi no mato, caí no buraco, morri porque um dia eu dei a bússola. Eu dei a bússola. Você entende? Na verdade, é o seguinte, claro. esse sistema de o sacrifício inconsciente, que na verdade é só o prazer em alimentar aquilo que a gente não quer resolver, não é? Ele se contrapõe em desequilíbrio, né, ao sacrifício consciente, quer dizer assim, eu sei que o dia a dia que eu levo é o meu dia a dia. O que eu tenho para resolver é aquilo que eu coloquei para resolver. O que eu tenho para resolver é aquilo que a família que eu escolhi nascer tem para resolver. E eu vim resolver e eu vou resolver. Aí, mas se vai transformar o mundo? Pode ser que não. Agora eu garanto o seguinte, eu vou fazer o meu melhor. Entende? Entendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um tema que tem aparecido para mim, intuído, mas eu não encaro de jeito nenhum, talvez o dia que você for lá, e eu sempre me recuso e ele fica presente, né? As dores do mundo é o tema. Claro. Aparece na minha cabeça. Não, a gente pode conversar. Não, eu sozinho não falo nem a pau. Mas o que eu quero... Por que eu quero falar isso aqui? Isso aqui é para puxar outra coisa. Tem gente que vem para cá, tem gente que vem para cá, tem gente que nasce aqui, né? No nosso mundo aqui, e que a gente percebe que... Alguns nem nascem bem mesmo. Exatamente, tá. E que chupam
padecem o que chama de dores do mundo? Muito interessante. E veja como é que é a questão da empatia. Eu estava exatamente agora, então, pensando em falar a questão dos Budas de compaixão. Então tá aí. Entende? Está tudo aqui, né? É porque é o que tem que ser falado. Então, se É apresenta. que aí é o sacrifício consciente, porque daí esses seres nascem com a função específica de restabelecer a lei, de colocar a humanidade no seu caminho, naquele trilho que não tem trem, entende? Sim. E aí eles são chamados de Buda de compaixão, porque aí no vir e no viver humanamente, conscientemente, ele traz para si parte do karma do mundo. É diferente de eu escolher a família e aí eu tentar resolver o meu karma, o da família. Eu venho sem karma e aí eu conscientemente assumo parte do karma da humanidade para resolver. E aí então eu vou... Isso é lícito? Isso é de lei porque é consciente. de lei? É consciente. Você percebe? Se cada um tem um processo, como é que chega eu, gostosão aqui, inteiro, brincando? E opa, peraí, então eu assumo o karma de todo mundo. É lícito isso? Não, a lei permite isso? Eu poderia responder para você Como se é é que... lícito ou não, desde que eu soubesse quem você é. Eu não sei quem você é. Ah, tá, tudo bem. Você entende? Você fala assim, eu não sei o que, o eu pode ser um eu que tem 1 milhão de anos, ou pode ser o eu que acabou de nascer como ser humano. Eu não sei quem você é. Então, por respeito ao fato de eu não saber quem você é, ou o que você Mas eu não posso dizer mesmo que você sendo, pode... mesmo sendo o cara, né? O cara, eu tenho esse direito assim de acabar, pegar da Cristiane, da Valéria, do Círio, desse negócio e assumir o karma deles para mim? Perfeitamente. Perfeito, é isso que eu queria a resposta. Isso é o que esses seres fazem, não é? E aí se dão, né, em sacrifício. Com que objetivo? É isso que isso é papo, não é para 5 minutos isso aí, né? Não, mas você veja assim. Isso aí é conversa, então, vai uma longe. coisa que a gente pode conversar aqui, por conta até onde a gente já chegou nas conversas nesses anos todos, é que então a gente sabe que Joshua, ele tinha um irmão gêmeo, Sim. né? Um era o báculo, um era a espada, um era Sim. o amor, um era o rigor, Isso, não é? do E templo, na hora da crucificação, foi o rigor que foi crucificado, mas na hora que ele estava sendo crucificado, o amor faz avatar, ele experiencia a dor da crucificação para entender o que é a dor humana, porque a dor humana, o sacrifício inconsciente, esse prazer do dia a dia em reclamar e sofrer, para a divindade isso é desconhecido, só que cria um lastro, ele cria as dores do mundo, cria uma crosta, né? uma coisa cristalizada no astral que impede a luz do sol de chegar. Exato, sim. Percebe? E então o processo de compreensão da dor humana é que então faz vai o ser sacrifício tema do consciente. Vida Inteligente, o próximo, sei lá. É o que faz o sacrifício consciente. Agora, essa questão do sacrifício, lembra, ele começou por uma questão na Atlântida, né? E agora, com a vinda dos avataras síntese, né? Maitreya, Mitradeva, que já aconteceu, que é a realidade, então tende-se a chegar a um equilíbrio. Então, essa questão de dá certo, dá errado, vem, nasce, sacrifica, esse ir e vir humano, então ele tende a não mais existir. Então nós estamos entrando em um mundo novo agora, então a gente está em um momento em que existe o mundo novo e o velho, o ciclo novo e o ciclo antigo, não é? E existe todo o amor universal manifesto visível e existe todo o resto da dor humana manifesto e visível. Sim. Aonde eu olho é o que vai determinar o que eu vejo, não é? Aí a gente então inicia um ciclo agora que logo deve ser realidade para toda a humanidade, onde o conceito de sacrifício já não mais existe. Por quê? Porque aquele equilíbrio, né, que deveria existir desde o início, ele passa a existir agora. Então, não mais a divindade se dá em sacrifício. E então, as religiões, elas interpretam erroneamente essa questão do sacrifício. Aí você vê assim, alguns ritos religiosos, daí vão e sacrificam o cabrito, né? Então, sim. Eu falei assim, o cabrito é o Kumara, né? O Todd do Kumara, né? Por causa do sacrifício dos Kumaras. O crocodilo, tem o crocodilo lá no Egito, que é um animal... É o símbolo dos macaras. Sim. E tem a águia, que é um animal sagrado e tal, para várias tradições também, é o símbolo dos asuras. Então tem toda uma simbologia do sacrifício da divindade, das hierarquias, em função da humanidade, expressos nesses animais. E é por isso que, então, aí as pessoas, assim, as religiões, ignorantemente, distorcidamente, grotescamente, sacrificam o boi, a ave, o cabrito, o carneiro, o que seja, né?
como um culto à divindade. Isso. Desde quando que a divindade vai aceitar esse tipo de coisa? Né, o sacrifício de um ser em ser, evolução, exato. e ainda mais que aquele ser que está em incoerente, evolução, aquele animal que está em evolução, ele é a expressão física do próprio karma humano que não teve direito de nascer enquanto humano e nasce num reino anterior. É uma coisa completamente sem sentido. Aí alguns cultos falam assim, não, nós não sacrificamos animais, mas ele vai lá e bebe o sangue, não sei o que, toma um vinho dizendo que é o sangue, não sei o que e tal. Ou mesmo, literalmente, vai lá e corta a cabeça da galinha e bebe o sangue. Que é isso? Isso é coisa de 1 milhão de anos atrás. Medieval, entende? antes do medieval. Não, isso é da Atlântida, Lemúria, Atlântida decaída. Você entende? E aí a lei, o bem, o bom e o belo, vem lutando para colocar, lutando no verdadeiro sentido literal da palavra, para colocar as coisas em ordem, colocar o mundo em ordem, colocar o bom e o bem e o belo ao alcance de todos, acabar com o conceito de segredo, dar para a humanidade consciência, longevidade, felicidade, alegria, essas coisas todas. Como é que é o... Não, tudo bem, não precisa. Daqui a pouco. Mas é que o Pax, mas eu não vou dizer, não precisa. Sim, não, já sei o que você ia falar. Não precisa dizer, mas tem a ver. Então, um dia a gente conversa. Então, essa busca pelo equilíbrio é o que se tem tentado, só que daí, assim, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, algum segmento da humanidade, eles teimam em manter vivo aquele passado que representa um desvio da lei. Sabe? E ignoram que a lei se move, que o universo se move, que o mundo se move, que a vida se expande, que o novo já existe, sabe? Então, por assim, eu vi esses dias, achei muito engraçado. Tem umas 3, 4 semanas. Então, os cientistas descobriram que o Sol não tem o núcleo, a camada, não sei o que sim, tal. falou, até o Jorge já tinha falado, não sei quanto. E que o Sol é feito de plasma. Né? Alguém escreveu aí sim, óbvio, né? Óbvio, a gente está dizendo isso há Foi confirmado pelos cientistas o que o Jorge falou no Vida Inteligente. Não que eu falei. Alguém que escreveu para mim. Não, mas não é o que eu falei. Então, o professor já falava, então a gente sabe, e é plasma. E aí vem o seguinte, se 98,5% da matéria do sistema solar é o Sol, e o Sol é plasma, então aí nós somos o quê? Uma unidade existencial que existe 60 anos em sacrifício, sofrendo do dia que nasce ao dia que morre, nesse mar de lágrimas, e depois acaba ou vai para o céu? Onde está o sentido dessa afirmação? Nenhum sentido. Não existe lógica. Claro. E se tem uma coisa que o universo é lógico. Né? Tem uma coisa que a vida é lógica. Então, matemática, tudo. Perfeitamente a harmonia das esferas. Não adianta querer inverter e aí assim, deixar constricto uma realidade inexistente e permear a vida inteira naquilo assim, não, o mundo é um mar de lágrimas, vai sofrer no momento que você sai do ventre do tamanho, por isso você já sai chorando e vai penar a vida inteira e vai morrer sofrendo, não sei o quê. Se divertiu pra caramba, foi um prazer danado, só que é o seguinte, duralex sedelex, você vai ter que voltar para arrumar essa bagunça, entende? E mais, e essa bagunça que você faz, ela transborda, e daí você vai ter que resolver, mas você deixou para a família que você escolheu, para a nação que você escolheu, para a raça humana como um todo. Exatamente. E o somatório das diversões do dia a dia, onde todo mundo se diverte dizendo que tem que pegar o ônibus para trabalhar é um sacrifício, porque trabalhar é um sacrifício, né? Tá chovendo é um sacrifício, tá frio é um sacrifício, não sei o quê, essas coisas todas que tem. Todas essas pequenas reclamações, essas nossas incapacidades de ver a vida como ela é assim, no dia a dia, a humanidade respira sacrifício. Né? E quando ela não respira sacrifício, ela vai e transforma o sacrifício, ou a dor, ou o medo em lazer. No cinema, na TV, no dia a dia, não sei o quê, entende? E aí você passa a vida inteira chafurdando no mar vermelho em tamas, até que assim, com o nariz só liberado, um pulmão afogado no vermelho, e aí se afogando nas próprias dores, e o pior, sentindo prazer naquilo e achando que quanto mais miserável eu for com relação à vida, quanto mais eu oprimir o outro nessa vida, quanto mais eu fizer de engronha nessa vida, melhor. Por quê? Porque eu estou garantido que vou para o céu. E um céu que não existe. E tudo isso aí que você... E uma coisa que é muito interessante, assim, que o que oprime o outro ser humano, e esses que manipulam os meios de comunicação, esses amanasas, esses sem mentes, gente que só tem corpo, já não tem mais nada de conexão com o seu próprio espírito, né?
Então, eles oprimem os seres humanos, né? Só que o ser humano que é oprimido por um outro ser humano, chega um tempo em que a sua opressão acaba, ou pela consciência ou pela morte. Agora, aquele que tem em si razões para oprimir os outros, essa razão para oprimir que existe nele vai acompanhar todas as vidas que ele tem até que ele resolva. Então, quem eu devo ter pena não de quem é oprimido, mas do opressor. Do opressor, sem dúvida. Exatamente, porque o oprimido, ele pode estar sendo oprimido de uma maneira ou de outra, mas ele é conscientemente livre, ele tem pensamento livre, alma livre, espírito livre. E o opressor não, o opressor é escravo das próprias razões que ele tem para oprimir os outros irmãos de humanidade. É interessante tudo que você está falando. Antes da gente começar, eu fui pesquisar e eu fui buscar a etimologia da palavra sacrifício que eu te falei, e é o sacrofício. E procurei no maior instrumento de pesquisa que nós dispomos, que é o Google. Você acredita que não tem absolutamente nada sobre sacro-ofício? Quer dizer, tinha que ter alguma coisa, que é exatamente a função correta do que nós estamos falando, né? Como que dizem, são dois sentidos diferentes, duas perspectivas diferentes. A humanidade diferentes. é feliz por ter feito do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. Por isso que essa frase é importantíssima. Não, e veja que até o trabalho, a origem da palavra trabalho, né, ela é ligada ao tripalho, tripalho, que era um instrumento de tortura. Então, a gente acha que trabalhar é uma tortura e o que eu mais desejo... Para mim é um lazer. O que eu mais desejo, né, é me aposentar para poder passar o resto dos meus dias sem fazer nada. Aí trabalhei reclamando, me aposentei, passar o resto dos dias sem fazer nada, e a morte vem como um grande troféu para uma vida perdida. Inútil, né? Perfeitamente, porque só gerou mais coisa para resolver. O trabalho, ele é essencialmente necessário e dignificante porque você tem que fazer aquilo que você quer, força e determinação. E aí vem o sistema que tinha no Império de Han, sinarquia na face da Terra, 4 grupos de seres humanos, cada um trabalhando de acordo com a sua tônica. E se você daí, não, eu não quero mais ser um sacerdote, eu quero ser um guerreiro, você migra de casta. Então, só que cada um trabalhando harmonicamente, então cada um fazendo aquilo que melhor lhe aprouver, aquilo que lhe dá felicidade, paz, tranquilidade, se sente bem. Em fazendo isso, o trabalho em si é um elemento gerador de alacrita lacritatis, que vem de ala, ali, asa, alegria. Sim. Alegria, isso. E felicidade, fel, fem, feto, fecundo, felicidade. Então, a consciência no trabalho te dá alegria e felicidade, que em si detém o padrão elétrico que forma o ser humano. Então, a alegria decorrente do trabalho consciente em função da humanidade e de você mesmo, te dá o quê? Uma boa estruturação física, orgânica, com consciência, para você ter longevidade e fazer da tua vida alguma coisa que vale a pena. Perfeito, olha, brilhante, ó, estamos em cima da hora. Ó, hoje você viu que Cronos colaborou com a gente, Perfeito, né? Perfeito, o que nós falamos em uma hora. Eu estava olhando aquela placa ali, Cronos. Olha aí, tem o Cronos aqui. E o Silvio está ali. O Silvio está lá, o nosso Cronos segundo. Mas olha, isso aí que você falou... Não, e é Cronos Júpiter, né? Porque ele não mostra o relógio, ele fala 1. Aí a gente pronto, apressa aqui para tentar então aqui é tudo rigoroso. Aqui, e quando ele fala assim, aí é o símbolo do Yokanã. Se você não... Entendeu? E agora o Fernando também já se viciou com o Silvio, também fica lá com o dedinho em pé ali, né? Discípulo. É discípulo, né? Então é isso aí. Olha, mas eu acho que foi brilhante, parabéns, Jorge. Não, está muito brilhante é ruim porque aquilo que é muito brilha vem em direção ao teu olho e você não enxerga nada. Então tem que ser só uma lamparina, tá bom. E aí a gente vai todo mundo na mesma direção, de braço dado. Bacana. E se estiver tudo escuro, não faz mal, a gente vai todo mundo tateando e chega junto no mesmo lugar. A Grégora, mais uma vez, estava bem forte, bem formada, então acho que saiu. Uma alegria então vamos procurar desenvolver realmente o sacro-ofício. É uma coisa, o que você faz é sagrada. E não trazer aquilo, sacrifício para essas coisas que a gente fala. Não aqui. Transformem a reclamação em um lazer diário. É isso aí. Entende? A vida não merece ser vivida dessa forma. É vontade, amor, sabedoria e atividade. E força e determinação. É para isso que a gente nasceu. Tá, e para quem ele fez um exemplo, né? Eu passo o exemplo para um cara que está aí na técnica, né? Que ele reclama que, Florianópolis, chove, só chove. Falo, meu filho, acima das nuvens está o sol brilhando. Não, e o local onde a gente vive, o local que a gente escolheu nascer, se ele nasceu aqui em Florianópolis, é o seguinte, o local que a gente escolheu nascer, se é no deserto, nos Andes, no Tibete, não interessa onde, aquele local contribuiu com a formação da matéria que formou o teu corpo. É a suprema doação da Mater Rhea, da Mãe Terra. É dar dela para que você exista. Não reclame, transforme. Ó, gente,
Jorge, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a você, é sempre um prazer estar aqui. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz e vivam como o que vocês são, seres humanos, sem reclamar. Força e determinação.